pessoal, a gente está aqui na SF Chips, aqui em São Paulo, na matriz aqui, né, da empresa. Estamos com o André Cebola, parceirão nosso ali de Guarulhos, sempre está de olho na TR4. E com o Márcio hoje a gente fazendo um trabalho no módulo da TR4 nossa. Não sei explicar nada disso, ele vai falar um pouquinho mais pra gente o que é, né? Cara, o que a gente fez aqui, cara, para entender, até para eu entender também, o pessoal que está assistindo, como que é isso aí? Então, pessoal, a questão de reprogramação nada mais é do que alterar os parâmetros dentro do software nativo do carro, tá? Então é assim, por que nosso trabalho é diferenciado? Porque a gente desenvolve um programa de acordo com a necessidade do cliente. Tá aqui o Cebola, que é o nosso grande parceiro nessa questão de TR4. A gente já desenvolveu muitas TR4 de rally e tudo mais. E o Cebola ele foi um grande experimentador das nossas receitas, vamos dizer assim, porque ele, como tem muito cliente de TR4, a gente acabou tendo uma parceria muito interessante onde ele pôde testar os diferentes acertos de TR4, até homologar o acerto dele. E quando ele falou assim, ó, Medina, esse é o que eu quero, então basicamente foi um software que a gente desenvolveu para ele e todos os clientes dele recebem esse software padronizado. Assim como o Ingo Hoffman também tem um software padronizado dentro da SF Chips, foi através de uma Pajero Full, um trabalho fantástico, testado 15 mil quilômetros, 6 meses de teste, o carro foi maravilhoso. Então é basicamente isso. A SF Chips desenvolve softwares para atender a necessidade individual de cada cliente. E além disso, o Cebola é o nosso grande parceiro para evitar aqueles casos de que antes do remap isso não acontecer. Isso é uma coisa muito comum que acontece desde os primórdios, em que a gente faz um trabalho no carro do cliente e por falta de conhecimento, o cliente nem tem a obrigação de conhecer, mas antes de tudo ele deveria se informar e se informar a pessoa, olha, não é em fórum, não é em coisa assim, é se informar com pessoas competentes, tá? Eu peguei o caso de uma TR4 aqui, que a gente fez a reprogramação, o carro ficou perfeito, depois de uns 3 meses aproximadamente, o carro deu problema e não dava mais a partida. Levou o carro no mecânico, o mecânico condenou o módulo falando que era reprogramação, deu uma baita dor de cabeça, o carro de Juiz de Fora, o módulo veio para cá, eu vi, o módulo não tinha nada, foi para lá, o carro não dava a partida. Eles falaram, o que você recomenda? Cogitaram até a troca do módulo. Eu falei, o módulo não está com problema. O que eu cogito é levar no mecânico bom. E às vezes isso pode soar até ofensivo, pode até ofender, mas na verdade eu desde o início eu tinha falado que o carro estava fora de ponto. O mecânico dele teimou comigo que não era, enfim. Tiraram o carro daquele mecânico porque não tinha jeito, trocou bobina, trocou vela, mexeu um monte de coisa, o carro não dava partida. Eu desde o início falando que o problema ali estava no ponto, poderia ser correia alguma coisa. Enfim, tirou de lá, levou em outro mecânico, o mecânico olhou, compactuou com minha linha de raciocínio e falou, isso aqui é ponto, tá aparecendo ponto. Desmontou a correia dentada, desmontou a capa da correia, lá estava faltando um dente da correia, comprou uma correia nova, colocou o carro no ponto, deu partida de primeira. Então é isso, pessoal, o problema do nosso segmento é justamente isso, essa história de que antes do remap não acontecia isso. Isso é interessante porque assim, era a minha dúvida, né, quando eu cheguei, foi uma das perguntas que eu te fiz, né? Certo. O que tem de manutenção, o que eu tenho que voltar aqui de repente para refazer? Nenhuma manutenção. Como funciona isso? Nenhuma manutenção. A manutenção é normal, entenda o seguinte, depois da reprogramação, seu carro vai dar problema de vela, seu carro vai dar problema de bomba de combustível, seu carro vai dar problema de filtro de combustível, seu carro vai dar problema de bobina, coisa que original ele vai acontecer. O problema é que a partir do momento que o rapaz, a pessoa faz a reprogramação, ela acredita que cria-se um seguro manutenção, um seguro diagnóstico eterno. Então daqui 1 ano o carro vai dar problema, ele liga para o cara que fez o remap. Porque o remap até hoje ele é uma coisa ainda não decifrada. Embora seja simples para quem estudou, o mercado coloca isso como um enigma. Então você leva no mecânico despreparado, você leva às vezes num mecânico que não tem o equipamento de diagnóstico correto, o que ele fala? Foi o remap. Porque aí o que acontece? Você trouxe o carro para mim, imagina a situação, teu carro tem problema, tá? Então você fez lá o remap no Cebola, você trouxe o carro para mim. Chegou na minha oficina, eu não tenho scanner, ou eu tenho scanner e não sei usar, ou eu não tenho conhecimento do carro, ou não achei o problema. Então, o que eu vou falar para você?
esse carro você mexeu em alguma coisa? É sempre aquela pergunta, sabe, sem cunho e tal, mas sempre com uma intençãozinha. Esse carro aqui você mexeu em alguma coisa? Ah, eu fiz o chip. Ah, então é isso. Então, pode ter certeza que foi a reprogramação. Liga lá pro cara lá e fala com ele. Aí o que acontece? Você vai ligar pro Cebola, cara. Cebola, fiz o chip aí e tal, meu carro tá com problema. O mecânico disse que é o remap. Qual é a forma do Cebola provar que o problema não está no remap? Ele dando um diagnóstico e a solução do problema. Por isso que é importante a gente estar sempre junto ali. Exatamente. É por isso que a gente apoia não só o Cebola, como mecânicos competentes. Então a SF Chips ela tem uma rede credenciada de mecânicos, todos eles competentes, até para evitar isso. Tá? O que acontece? Hoje um grande problema, não só eu, como várias outras oficinas também tem, o Cebola tem esse problema também. Então é da pessoa que leva no mecânico que não tem preparo e aí ele culpa o remap porque na verdade ele quer ter o diagnóstico, como esse de Juiz de Fora. E ele teve o diagnóstico, então a gente entende que a limitação técnica dele era tamanha, porque quando foi feita até uma videoconferência, o cliente colocou o celular, né, fez uma chamada de vídeo, colocou o celular dando na partida e o carro não pegava, eu falei, cara, isso é ponto, o carro tá fora de ponto, o carro não vai pegar. Aí falou com o mecânico, não, esse carro, eu vi até na pistola de ponto, e o Cebola deu até risada, porque não dá, não dá, não, eu vi o carro, não é ponto, não tem nada a ver, eu falei, cara, esse carro tá fora de ponto, é por isso que ele não tá pegando, tem que acertar o ponto, o carro pega. Não, porque não é, então acredita-se na palavra do mecânico, eu dei a solução, mesmo assim não funcionou, cara, esse carro ficou parado um tempo. Não, e quando a gente pega um cara assim, que igual o André Cebola, né, já te falei várias vezes isso, porque tem a competência e tem a disposição de querer ajudar, porque a gente que está no interior, a gente está longe de grande centro, por mais que a gente tenha mecânicos, na minha cidade tem mecânicos excelentes, assim, então que eu levo sempre que precisa de alguma coisa, mas quando a gente vê que algum detalhe que o cara pode errar, a gente recorre aqui e às vezes até por telefone consegue resolver uma coisa que lá... Sim, e vale ressaltar, porque assim, pessoal, muitas vezes, não que isso tenha a ver com o nosso trabalho, isso não tem nada a ver com o nosso trabalho. É aquela questão, imagina o seguinte, você foi no dentista, você fez uma obturação. Daqui um ano você começou a ter dor de dente, cara, você pode procurar outro dentista ou voltar nesse dentista. Você não acha porque você fez um tratamento com ele há anos atrás, que pro resto da sua vida você vai ligar para ele e vai incomodar o cara. Me fala uma coisa, ó, então, lembra de mim? Não, eu fiz um tratamento dentário com você há um ano atrás e agora meu dente amarelou. O que pode ser? Posso ir aí para você dar uma olhadinha? Posso ir? Quer dizer, o cara entende que pelo fato dele ter feito um serviço com você, você vai, a vida inteira dele, você vai ter que dar um suporte. A gente está aqui sempre, pessoal, para dar suporte sobre o nosso produto, tá? E a gente nunca nega, a SF Chips tem o melhor suporte do Brasil, dito pelos próprios clientes, o suporte mais eficaz. Agora, quem critica é que realmente busca o suporte daquilo que não é o nosso problema. Daquilo que o cara está querendo que a gente dê a solução em algo que não é... E a gente fala assim, ó, faz o seguinte, isso aí não tem nada a ver com o remap, mas eu vou te ajudar. Pega o teu carro e leva no Cebola. É a ajuda que eu posso te dar. Então assim, seu carro está com problema, tal, não tem nada a ver com o remap, a gente já diagnosticou e tudo mais, faz o seguinte, leva o teu carro no Cebola. É a ajuda que a gente pode dar. Porque é isso, esse encaminhamento é muito importante. É você colocar nas mãos de pessoa que vai solucionar o teu problema. Muitas vezes não é o mais barato, mas é o eficaz. E no mais barato, como esse cliente, olha o problema desse cliente, era trocar uma correia. Cebola, quanto custa para trocar uma correia? Uma correia, como joga, só a correia dentária que era o problema dele, ele vai gastar numa faixa de 600. Tá, quanto custa para trocar a bobina, a vela e tudo que foi trocado no carro? E mexer em coisa que estava quieta. Mexer em coisa que não tinha problema, quer dizer, no final das contas ele teve que trocar a correia, que era o problema, só que trocou bobina, trocou vela, trocou um monte de coisa que o mecânico ficava colocando e não era, troca e não era, troca e não era. Vamos lá, vamos falar desse caso aí que foi o último que eu vou falar, prometo para vocês. Porque tem muitas experiências, assim como o Cebola deve ter. Quantos anos é SF? 10 anos, em julho desse ano. Tem muita história. Então é assim, a pessoa fez o carro comigo com 1.200 km em 2014. Me ligou em 2017, depois o carro com 44 mil. Ó, meu carro deu problema e é o remap. Quando a gente fez o seu carro? Em 2014. Quando eu fiz o seu carro, ele tinha 1.200 km, o seu carro está com 44 mil. Não é o remap.
posso te afirmar com certeza que não é o remap. Não, porque um amigo meu que entende de mecânica disse que é o remap. Eu falei, não é o remap. O que está acontecendo? O carro está soltando fumaça. Eu falei, bom, pode ser a turbina ou pode ser a mangueira. Não, mas o meu amigo falou que é o remap porque é o remap. Eu falei, não é. Tá fumando é por excesso. Não, mas tá fumando branco. Eu falei, opa, tá estranho. Então você mexeu no teu carro, reprogramou, esse carro deve estar original, regenerando. Como tá com a descarga direta. Ah não, e essa pessoa é expedicionária, faz expedições e tudo mais, enfim. E ela fez o carro justamente para isso, por isso que foi estágio 2. E aí pegou tal, começou, não, mas eu vou deixar o carro aí. Não tem como deixar porque eu tô com a agenda lotada, traz o carro semana que vem. Semana que vem não dá porque esse final de semana eu vou para uma expedição e vou para Bolívia e não dá e tem que ser essa semana. Não, essa semana eu não consigo te atender. Mas já posso te afirmar que o problema não é a reprogramação. Não, porque enfim, fez o escarcel, jogou em grupo de WhatsApp, no clube do Troller, isso e aquilo, fez um monte de coisa. Entrei em contato, segundo ela, foi feito só troca de óleo e filtro na concessionária. Entrei em contato com essa pessoa, falei e tal. Não, só fez troca de óleo e filtro. Entrei em contato com o concessionário. O concessionário falou, não, atualizamos o software, tá original. Caiu o remate. A pessoa foi orientada que o carro foi atualizado, que o carro estava original. Como ela tinha medo de eu cobrar o remap de novo, pessoal, uma coisa, você fez remap com a SFI, não interessa o tempo. Se voltar o teu carro para o original, a gente volta sem custo. Tá? Então o que acontece? Essa pessoa estava com medo de vir aqui e aí eu falar, não, mas apagaram e agora eu vou te cobrar um novo remap. Para não fazer isso, e ela sabia, tanto que quando eu liguei para a concessionária, eu falei, então por que vocês não orientaram essa pessoa que é proprietária do carro? Não, mas ela foi orientada. Ela sabe que o carro está original. Ela ligou aqui, falou, não, inclusive a gente falou, agora você tem que pegar o teu carro e levar lá para reprogramar de novo, porque teu carro a gente voltou original. Enfim, ela fez todo um artifício, toda uma artimanha para tentar ganhar um remap que na verdade era só falar, cara, meu carro voltou para original. Você imagina uma situação, imagina o seguinte, você pegou o teu carro, eu fiz sua TR4, você entrou no alagado, num banhado tal, perdeu o módulo. Cara, você comprou o módulo, eu vou fazer para você de graça. Porque na verdade não é que você trocou de carro, ou que aí é um outro serviço. Mas você acha, cara, você não perdeu o módulo porque você quis. Assim como ela, não perdeu a reprogramação porque quis. Era só ligar e falar, cara, levei meu carro na concessionária, voltaram o original, dá pra gente fazer um remap? Você faz um desconto? Não, desconto nada, traz aqui que eu faço gratuitamente. Então assim, a gente tem que se blindar dessas situações, é isso que acaba desgastando a relação, entendeu? E pessoal, esse bate-papo ele é extremamente bacana, vocês vão ver vários relatos sobre remap e tudo mais, a gente acabou falando um pouco de remap. Aproveitei a oportunidade que o Cebola tá aqui. E é importante frisar, pessoal, eu gosto muito quando a TR4 é feita através do Cebola. Por quê? Porque quando chega lá, ele tem tempo todo de fazer um diagnóstico. Uma outra coisa, fazer TR4 e dizer que não deu diferença. Ah, eu andei na do meu amigo que você fez, deu diferença. A minha não deu diferença. Não tem problema. O Cebola tá aí, ele pode falar pra você por que não deu diferença. O que é? A bomba que tá fraca, é um bico que tá sujo? Não adianta fazer remap em carro que tem problema. Não adianta, então, e aí o pessoal quer porque quer que o remap salve a vida do carro. Então o cara vai lá no Cebola, anda com a TR4 do Cebola, que anda muito, fala, nossa, eu quero meu carro igual. A gente faz exatamente o mesmo remap. Pessoal, entenda uma coisa, vou falar de uma forma definitiva. O Cebola tem o acerto dele aqui dentro da SFI Chips, ponto final. Se ele fez o carro, o outro trouxe o carro, todos os clientes do Cebola têm o mesmo mapa. Se a dele ficou mais forte que a do outro, é porque está com problema, ou uma vela, ou isso. Catalisador entupido. Catalisador, enfim. E não adianta ficar ligando, falando, não, mas é que quando você fez a do meu amigo eu senti a diferença, mas você fez a minha eu não senti diferença nenhuma. A culpa não é do trabalho da reprogramação, tem algo no seu carro que está com problema. E esse algo que está com problema, o módulo não decifra, quem decifra é o mecânico. E um bom mecânico, não adianta falar, eu vou levar no meu mecânico, tem que levar no mecânico bom. Sabe por quê? Se você levar no seu mecânico que é ruim, como ele não vai achar o defeito, ele vai culpar o remap e vai começar toda a jogada de novo. No caso, bom, então você já explicou essa parte que eu ia perguntar. Foi colocado exatamente o mesmo mapa que está na... Exatamente. Só não é o mesmo mapa, isso, é a minha gasolina. A dele é a gasolina. Então assim, eu tenho dois desenvolvimentos do Cebola. Da TR4 gasolina, que roda também com etanol, ela é flex, ela vira flex.
essa TR4 que todo mundo tem com a cara antiga e tudo mais, módulo plástico, essa TR4 a gente faz virar flex, que é o caso do Cebola, tá? Então tem esse acerto e tem também o acerto da flex. Mas antes de chegar nesse acerto, cara, eu fiz uns 8 mapas para ele. Então foi testando, tá, ó, ficou bom, mas isso, ó, ficou bom, mas... Quando finalizou, legal. Então acabou. Cara, se pegar o teu módulo, tal, meu carro tá andando pra caramba, tira o seu módulo e põe uma TR4 ruim, não vai render. E não adianta falar que é o mapa, não adianta falar que é o módulo, não adianta falar que um amigo seu fez no Cebola e ficou melhor que a sua. O mapa que o Cebola faz pra você é pra ele e pro outro, pra todo mundo. O que eu posso esperar na hora que voltar no Cebola, a gente instalar o módulo, vai melhorar o quê? Primeiro automática. Isso, automática você tem que fazer o câmbio, você tem que fazer o adaptativo do câmbio. O que acontece? Como a gente não reprograma o câmbio, o módulo do câmbio, o câmbio tem outro módulo, você precisa fazer a memória autoadaptativa dele, andar com o pé embaixo, ou seja, você vai ter que forçar o carro. Isso normalmente eu faço. Além do normal. Eu também faço com os clientes quando vem aqui, termino o carro e falo assim, olha, eu vou dar uma volta com o seu carro, vai ser uma volta forte, não me leve a mal, você não é muito ciumento, tá legal, eu vou dar uma volta. Então é assim, tem que fazer o adaptativo. Ajuste do câmbio, é a primeira coisa que eu faço. Exatamente, fazer o ajuste de câmbio. E é assim, o que a gente mexe basicamente na TR4? Tempo de injeção e ponto. Tá? Faz o motor acordar mais cedo, é um grande problema da TR4, essa falta de força embaixo. É isso que a gente prioriza na reprogramação. É isso que, junto com o Cebola, o estágio Rally da TR4 Ethanol Racing feita para Rally, é um carro mais para trabalhar em alta, do Cebola é mais regularidade mais para baixa. Então a gente desenvolveu um acerto, tanto que quando eu implementei o da ER para ele, ficou boa, mas não atendeu o que ele queria. Que todos os clientes dele reclamam de falta de força em baixa. E eu entreguei um acerto que rendia bem em alta, não ficou legal. Então a gente teve que rever o acerto, teve que manipular tudo de novo. Enfim, seu carro vai ser um carro que responde melhor, seu carro vai ser, consequentemente, eu não gosto de falar isso, mas todos os relatos apontam para economia, porque você vai acelerar menos. Isso não é feito pensando na economia. Eu não vendo para quem quer economizar. Isso. Só que isso é uma consequência. No começo também não vai economizar mais. Porque toda subida você vai querer. Deixa eu ver força, deixa eu ver força. Isso. Então o carro melhora, mas a partir do momento que você começa a andar da forma que você andava antes. Entendeu? Então é igual o caminhão. A gente faz uma reprogramação do caminhão, veio uma economia absurda. Teve um cara que veio aqui, ele testou uma Iveco 8 meses. A gente fez. Ele veio aqui e falou assim, olha cara, posso te falar uma coisa, se você tivesse falado pra mim o que eu vou te falar agora, eu não faria o remap porque eu ia achar que era mentira. A gente fez o Iveco dele, o cara falou, na bomba real, deu 31% de economia. Nossa senhora, de diesel. Ele falou, se na hora da reprogramação, você tivesse falado pra mim dar 31% de economia, eu ia bater nas costas e ir embora, porque eu ia falar, eu não vou fazer meu carro com um cara mentiroso. Porque é mentira. Ele falou, eu só voltei aqui pra te falar, pra olhar na tua cara e falar que, cara, se me contar, você não acreditava. Tá muito bom, tá fantástico, cara, tá de parabéns. Depois de 8 meses, ele falou, cara, eu testei a primeira vez, falei, não, tá errado. Testei, ele falou, acabei viajando, fui fazer o norte, fui pra Belém do Pará e tudo. Ele falou, agora eu tô voltando 31% de economia. É absurdo, mas foi isso. Agora, por quê? Ele ganhou 2 marchas, o caminhão ficou muito forte. Só que se ele não usasse isso, por exemplo, numa ladeira que ele subia de quarta, ele pode subir de sexta. Agora, se ele continuasse subindo de quarta, não ia ter economia. Por que veio economia? Porque ele engatou a quinta, ele engatou a sexta, o giro despencou. Então, no caso meu lá em estrada, ele pode diminuir essa principalmente nas redução retomadas. de marcha. Exatamente. E outra coisa, Exatamente. No caso automática, você tá vindo na rodovia, você precisa ultrapassar alguém, quando ela é original, você precisa enfiar o pé, ela enche de uma vez, acabou isso aí. Com o remap, o que acontece? Qualquer subidinha reduz já, outra fácil. Coisa, muito mais levemente no pedal, se pisou um pouquinho menos, já troca para terceira, já faz a ultrapassagem que você precisa, se aliviou o pé, ela volta para quarta. Então, um possível ganho de economia é nesse sentido. Nesse sentido, você vai acelerar menos. Agora, obviamente, se você acelerar mais, a gente tem as Ethanol Racing aí, as TR4, que o consumo é absurdo, bebe e muito. Mas porque o cara só anda com o pé embaixo. É óbvio, né? Eu tenho um cliente que ele tem uma Pajero Dakar 3.2 diesel. Eu falei, cara, como ficou o teu carro? Ele falou assim, ó, nunca meu carro fez mais de 8,5. Nunca. Andando com pé de moça, nunca fez mais. Eu falei assim, cara, como está o consumo do teu carro hoje? Ele falou, Márcio, depende do apetite. Hoje eu consigo fazer com o meu carro 11, como eu também consigo fazer 6. Ele falou, depende de como eu ando. Ele falou, andando como eu andava para fazer 8,5, meu carro está fazendo 11. Mas antes, se eu enfiasse o pé no meu carro,
ele ia fazer 6,5, 7. Ele falou, ele tá fazendo 6. Ele tá fazendo 6, tô falando um pouco mais. Mas ele falou, cara, isso é andando a 180. Ele falou, eu empurrando minha Dakar até 140 tá muito mais econômico. Então não é porque você fez o remap que é garantia de em todas as faixas você ter economia. Então foi o que ele falou, cara, eu também nunca tinha feito 6. Hoje ela tá fazendo 6, mas ela tá andando como nunca andou. Então vai do que o cliente, de como o cliente usa o carro. Eu tinha um Golf GTI estágio 2, o Alex viajou comigo para Joinville. O carro fez 15 na estrada. Absurdo, um Golf GTI estágio 2. Quando eu andava com a Petite, vinha para 9. Aí eu vou falar para você, Cebola, que meu carro faz quanto? 15 ou 9? Depende. Ele faz 15 ou faz 9. Depende. Entendeu? Então são esses mitos que rondam a internet e que acabam nunca tendo esclarecimento. Porque não tem uma pessoa técnica que fale algo coeso, coerente, com a verdade, que estudou para isso. Aí cada um fica no achismo. Aí um vem que não tem base técnica nenhuma e fala assim, ah, é impossível, fez o remap e obrigatoriamente bebe mais. Aí vem o outro que fez o remap e que comprovou a economia, fala assim, ah não, eu fiz o remap e veio economia. Aí o cara questiona, veio economia como se o carro tá andando mais? Aí o cara fala, ah, não me pergunta porque eu não entendo. Aí começa essa confusão toda. Então a verdade sobre economia é essa. Não, muito bacana. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só isso, deixar os canais abertos, né? Facebook da SF Chips, pessoal. Lá no campo de busca, se você digitar SF Chips, vai aparecer de pelo menos 27 distribuidores no Brasil, sendo que a gente atualmente tem 40, estamos desenvolvendo as novas páginas. Ok? Hoje a SF Chips, para você ter um número estimado, a nossa operação aqui, mês passado a gente teve 287 veículos reprogramados pela SF Chips. 287, são muitos carros. Hoje o Renan, que também é da parte técnica, ele não está no laboratório, eles comprovaram aqui, não está no laboratório, hoje a gente está atendendo a frota do SAMU. A gente faz o SAMU para economia de combustível, tá? Com enorme prazer que eu falo isso para vocês, a gente atende o SAMU, a gente atende também a frota da Petrobras, então a gente atende grandes frotistas desenvolvendo soluções de alto desempenho e que primam pela economia de combustível. Hoje um dos grandes fatores das empresas é a economia em todos os sentidos. A economia de combustível é fantástica também nesse sentido. Então hoje o Renan está fora atendendo o SAMU, então a SF Chips atende também essa linha, tá ok? Não é só o piloto de rally, quem tem grandes frotas faz conosco. A gente tem a linha náutica e estamos inaugurando agora a SF Chips Street Performance focada só em carros esportivos, porque a gente sempre atendeu os carros esportivos. Mas como a gente é a única 12 vezes campeã dos sertões e tudo mais, acabou criando esse estigma que a SF Chips só faz 4x4. Não, fazemos frotas, fazemos todos os tipos de carro e agora inaugurando uma divisão focada na BMW, no Golf, em todos esses carros. Até em moto, né? Vocês fazem. Moto também, a gente faz em moto, eu tenho moto. Pessoal, Harley Davidson, que esquenta pra caramba, a gente já teve até cliente de TR4 que trouxe aqui a Harley. Falou, cara, não dá para sentar numa Harley e parar no farol porque queima tudo e tal. A gente reduz inclusive a temperatura do motor, tá? Adequando, porque a Harley ela não vem adequada para o nosso combustível. A gente faz essa adequação, a Harley fica redonda, funcionando lisa, com uma temperatura muito menor. Muito bacana esse trabalho. Pessoal, não perca tempo, vale muito a pena. Uma outra dica, procure um mecânico bom, faça o preventivo, vai gastar dinheiro com manutenção preventiva que vai sair muito mais barato do que a corretiva. Vai por mim, 10 anos que eu estou nesse segmento, a gente já viu de todas as histórias, já viu desde aquele cara que não gostava de lavar um carro depois da trilha, até o cara, faz manutenção preventiva. Você acha a lama linda? Eu também acho um carro todo lindo, maravilhoso, porém judia do carro, a lama resseca, a lama queima borracha, resseca tudo, o carro fica uma porcaria, daqui a pouco quebra muito mais do que uma revisão pós-trilha, por exemplo. Então vale muito a pena, eu recomendo a todos vocês, mas assim, oficinas boas. Se vocês quiserem dicas, pode ligar aqui na SF Chips, a gente tem os nossos parceiros, inclusive por carro, por tipo de carro. Medina, eu tenho um Troller, leva lá. Medina, eu tenho uma TR, leva aqui. Medina, eu tenho, leva aqui. Medina, eu tenho uma Full, leva ali. É assim, a gente tem todos os nossos parceiros nesse sentido, tá ok? Respeito que vocês tenham o seu mecânico. A maioria dos clientes que vêm até aqui tem um mecânico, mas às vezes, pessoal, esse mecânico é especializado em carro de passeio. E ele não tem a expertise necessária, não que ele não seja um bom mecânico, mas ele focou em outra coisa.
ele não tem a expertise necessária para te dar uma solução, para te dar um diagnóstico preciso, e aí a culpa vai cair no remap, especialidade de a cada culpa um, vai cair em não sei quem, papapá, e vai... É o jogo da batata quente, entendeu? Não, mas valeu demais, Márcio. Valeu, eu que agradeço. Hoje foi uma experiência ímpar. Vocês sabem que eu já apareci no Auto Esporte, já apareci em vários programas, mas nunca a gente teve um bate-papo que é basicamente como se a gente estivesse conversando com um visitante. Isso aqui foi o papo, a gente sempre fala, sempre tem os vídeos explicando para o visitante o que a gente vende. Então isso já ficou maçante. Hoje, o vídeo de hoje foi assim, qual é a relação entre nós e o cliente. Né? Até que ponto a SF Chips se compromete com o cliente, tá? Comprometimento total, a garantia do produto é praticamente vitalícia, tem cliente que dá risada, tem cliente que vem aqui, assim, eu tenho um cliente que tem 6 anos, ele voltou aqui com o carro, ele falou assim, ó Medina, não tem nada a ver com remap, eu sei, ele falou, cara, eu só não levei em outro cara porque eu queria ter um diagnóstico seu, você vê quanto custa, eu quero ter um diagnóstico seu, para ir eu levar no mecânico, eu também sei que você não mexe com isso. Para ir eu levar no mecânico e falar, ó cara, o problema do carro tá aqui, é tal problema, tal coisa, vai lá e troca. Pô, pra mim foi excelente o bate-papo. E quem quiser ter esclarecimento pode entrar em contato com Cebola, comigo. Confesso que eu cheguei um pouquinho preocupado, né, com os fóruns da vida aí, né, essas coisas, a gente ouve de milhões de coisas, de tudo, pro lado bom e pro lado ruim. Saí aprendendo um pouquinho mais, assim, tô completamente tranquilo. Devo ir testar agora o meu remap esse mês agora no Pantanal, então vamos... Legal. Teve um cliente esses dias no fórum que pegou e escreveu assim, fazer remap quebra o carro. Aí eu respondi pra ele assim, o que quebra carro é o dono do carro e não o que ele faz nele. O cara fala que colocou pneu grande e quebrou a ponta de eixo. O cara fala que colocou bloqueio e quebrou o câmbio. O cara... Não. O que quebrou foi o esforço excessivo. Então o dimensionamento do conjunto deve ser pensado. Você vai lá e coloca um pneu gigante, ponta de eixo original, vai quebrar. Se você andar no sapatinho legal, não vai quebrar. Mas aí você vai chegar na trilha, toma uma cervejinha, duas, que eu não sou contra, mas também não sou a favor. Não gosto, eu acho que são duas coisas que não combinam. Mas enfim, aí você chegou na trilha, tomou 2 cervejinhas, teu amigo deu uma risadinha, tirou uma onda, você enfia o pé. Enfiou o pé, o pneu cravou, o motor girou, a ponta de eixo chorou. E aí você fala, é uma porcaria, porque levei meu carro no Cebola, porque eu faço a manutenção do Cebola, eu fui pra trilha, meu carro quebrou. Não, conta a história direito, conta a história direito. Porque eu acho que é isso. Valeu demais a parceria. Prazer. Obrigado mesmo. Precisando das ordens. Cebola, tamo junto aí. Pessoal, procure Cebola também, um baita cara. E a gente tava batendo um papo aí hoje sobre vida. É sempre muito legal vir aqui na SF Chips, a gente tem esse espaço. Uma cafeteira Nespresso maravilhosa para vocês, água, refrigerante, tem tudo que vocês querem aqui. Um abraço amigo para os meus amigos carentes que estão assistindo o vídeo aí, que eu sei que eles sempre acompanham a gente. O Cebola tem o Kleber, tem o Wilson. Um abraço aí para vocês, vocês são carentes, né? Então é isso aí, pessoal. É esse clima de amizade, claro, respeitando que a gente também é profissional e ganha a vida com isso. Então eu agradeço a todos vocês e um forte abraço. Valeu demais, tamo junto aí. SF Chips, um forte abraço!